ossos, irritação, cansaço, por aí vai. Então, sugiro que fale com a sua nutricionista, com o seu médico, ou então faça uma busca e descubra o que a falta de vitamina pode causar no seu corpo. Até a ansiedade pode ser proveniente da falta de vitamina. Ao comer os alimentos ricos em vitaminas, a seguir, e seguir as orientações do seu médico ou nutricionista, você vai sentir uma melhora. Então, nunca esquecendo, claro, de beber pelo menos 2 litros de água diariamente. Mas o que isso tem a ver com a fraqueza do crente? Por ser um corpo, precisamos de tratamento bem dele, mas na parte espiritual não é diferente. Hoje, antes de meditar nas Escrituras, eu oro, mas muito tempo foi o contrário. Eu só consegui orar depois que meditasse nas Escrituras. Então, essa é a maior falta de vitamina para o crente, não ler Bíblia. Recentemente, eu estava participando da Santa Ceia, e eu quero destacar que é uma das maiores alegrias que tenho ao congregar nesse ministério que eu estou. A testificação na hora de participar dessa cerimônia, onde lembramos o sacrifício do Senhor Jesus Cristo por nós. Então, eu já participei de ceia em outros ministérios, mas era como se nada tivesse acontecendo. Então, não existe, muitos não dão assim uma preparação, uma meditação, tempo para uma visitação, não é aquela... o Espírito Santo ele não tem essa liberdade para atuar, tipo assim, não dá um lugar, é algo assim muito mecânico, Muitas igrejas aí que eu fui, eu vi isso acontecer. Então, graças a Deus que os dirigentes da igreja que eu participo são sensíveis, e fiéis à palavra, Então, eu estou muito feliz de estar congregando onde congrego aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, o pastor que estava ministrando fez o seguinte questionamento, uma igreja estava ali naquele momento, quase 1000 participantes, Ele fez o seguinte questionamento: quem aqui lê a Bíblia todos os dias, Fique de pé. No meio de 1000, não haviam 20 crentes. E o pastor continuou: não sentem, permaneçam de pé. Claro que se ele estivesse perguntando, quem ontem não pecou, fique de pé, eu teria ficado sentado. A principal causa da falta de motivação do crente é a falta da meditação nas Escrituras diariamente. Crente que depende do que os outros vão ensinar, não medita nas Escrituras. Pode parecer piada, mas certa ocasião, uma dirigente de oração havia pedido para a igreja orar em favor dela, para ela encontrar os óculos que ela tinha perdido. E uma semana depois ela veio agradecer a igreja pelas orações, pois ela havia encontrado os seus óculos que estavam dentro da Bíblia. Então, se você crente, não ora, não frequenta igreja, não jejua, não dá dízimo, não é participante da Santa Ceia, não se santifica, o motivo da tua avitaminosa espiritual é a falta da leitura diária da Bíblia, falta de ler Bíblia. Então, você começa a fazer todas essas coisas porque não tem o hábito de meditar nas Escrituras. Então, você não consegue orar porque não lê Bíblia. Você está irado, desanimado, doente, carnal, incrédulo, é porque está faltando a principal vitamina espiritual na tua vida, a Bíblia. Em grau de importância, só existe um que é maior que ler Bíblia, que é o conhecimento do Espírito Santo. Mas como você conhece o Espírito Santo? Bíblia. Quem te motiva a ler a Bíblia, te dá entendimento do que você lê e te faz lembrar quando você precisa lembrar um versículo do Espírito Santo. Disse o Senhor Jesus, Evangelho de João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quando você lê a Bíblia e aprende sobre o Espírito Santo, você aprende a ter comunhão com Ele, que te motiva a orar a Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é Bíblia, isso que eu estou falando aqui é Bíblia. Romanos 8, 26 diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas,
porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Versículo 27. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Quando você se humilha e pede ao Espírito Santo para te ajudar a orar a Deus, o Espírito Santo fará a tua oração chegar a Deus através do Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim, admoeste, pois, antes de tudo, que se façam orações, deprecações, intercessões, ações de graça. E vai orientando pelos presidentes, pelos reis, porque isso é bom e agradável ao nosso Senhor, que quer que todos se salvem. Agora o versículo 5. Então, voltando lá, 1 Timóteo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem mais ninguém, não tem outro nome. Você pode colocar outro nome que você quiser, mas não pode chegar a tua oração para Deus se não for através de Jesus Cristo. É o único mediador entre Deus e os homens. A tua oração, ela vai chegar, né, com a direção do Espírito Santo até a Deus. Então pode ter certeza do que vou te falar por experiência própria, né? Procure conhecer cada promessa do Senhor Jesus Cristo que se encontra na Bíblia. Quando menos você esperar, o Espírito Santo fará você lembrar, porque você leu. Eu só voltei do outro lado quando tive um acidente onde eu morri, literalmente eu morri, porque eu guardei a palavra e o Espírito Santo me fez lembrar lá onde eu estava, né, do outro lado, aquela palavra que me deu vida. Então, não vou me estender nesse assunto. Eu tenho um testemunho que eu estou colocando aqui o link, estou colocando ali para quem quiser ir lá assistir. Eu abri até um novo canal e fiz um vídeo fora do canal que eu tenho aqui, que é esse, que é Examinando a Escritura. Eu fiz um canal que é Morri e Voltei. Então, eu penso que a luz, ela é para brilhar nas trevas. Então, não adianta eu colocar aqui para a crente saber de que Cristo existe, né? A gente sabe disso, mas eu tenho que ir lá onde aquelas pessoas que não acreditam, que estão acreditando em fábulas, e saber que Jesus Cristo, ele é fiel, a palavra dele é ponto de dar vida depois da morte. Isso não é regra, né? Mas o Senhor Jesus Cristo, ele faz da maneira que ele quer, né? Então, se não fosse a fidelidade da palavra, né, o Espírito Santo me fez lembrar, eu teria morrido, se não fosse essa fidelidade, o conhecimento, eu teria morrido há 40 anos atrás e não poderia estar compartilhando esse testemunho. Essa é a realidade. Então, observe o que fez o Senhor Jesus Cristo antes de ser crucificado. Ele orou a Deus no Getsemane e prestou conta da missão que Deus havia incumbido a ele de fazer. João 17, versículo 14, ele diz assim, deles a tua palavra, ele está prestando conta a Deus. Eu dei a tua palavra, Deus, né? A tua palavra para eles, né? Dei a tua palavra e o mundo os odiou. Olha o que acontece quando a gente começa a buscar a palavra. O mundo nos odeia, porque não são do mundo. Ele está falando a respeito dos discípulos que ele preparou, né? 3 anos e meio ali preparando para poderem saírem, né? E falar daquilo que aprenderam com Jesus. Assim também ele espera que nós façamos o mesmo. Então não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então o Senhor Jesus, ele deu essa prestação de conta para o Pai, né? Então ele deu o quê? Presta atenção. Deu a tua palavra. Então ele deu a Bíblia. Vale a pena ler todo o capítulo, né? João 17, para observar e compreender a profundidade desta prestação de contas. Que tem um pedido do Senhor Jesus Cristo, ali, hein? Tem um pedido do Senhor Jesus Cristo para nós crentes do século 21. João 17, 20 diz assim, eu não rogo, o Senhor Jesus Cristo ali falando ainda com Deus, eu não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então ele fez uma oração, um rogo, ele implorou ao Senhor Jesus Cristo que guardasse não apenas aqueles 11 que estavam ali presentes, né? Mas ele estava implorando a Deus para guardar, por que 11? Porque naquele momento o Judas estava vendendo o Senhor Jesus por 30 moedas, então ele não estava presente ali. Olha só que coisa profunda. Que coisa profunda aqui. Até me veio uma mensagem aqui a respeito desses que trocam Jesus por 30 moedas. Então o Senhor Jesus ele implora para que aqueles que o servissem no século 21, né,
fosse guardado por Deus, não seja eu e você. Então, mesmo que você não tenha tempo por causa do teu trabalho, acorde 15 minutos antes, começa a meditar nas Escrituras pelo Evangelho de João. Por que João? Depois de ler os 4 evangelhos, né, eu li os 4 evangelhos todos, eu posso garantir que esse é o mais completo sobre o ensino do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, você vai aprender letra, e a letra mata. Então, mesmo que você seja, né, um bacharel em teologia, mas não tenha a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e ser guiado por ele, são apenas conhecimentos teológicos, que não fará o pecador se converter. Obrigado, Espírito Santo. Eu conto de mim mesmo, né? Um tempo atrás eu estava fraco, né? Assim, desanimado, me esforçando, lendo Bíblia, mas assim, teve um dia que eu não via assim, eu precisando de algumas coisas, né? E não chegava, e o inimigo acusando, né? Porque isso acontece com crente, né? O inimigo acusando e me desanimando, querendo me desanimar. O Espírito Santo, ele trouxe a palavra para mim dizendo o seguinte: rapaz, claro que não usou o termo rapaz, mas você está duvidando de quê? O Senhor Jesus te trouxe lá do outro lado. Ele te deu vida, te deu conhecimento da palavra. Persevera, abaixalá, cantor e abaixa, que tu vai conseguir, tu vai vencer. Aquelas palavras, ela me deu uma força, mas eu estou bancando trouxa, estou bancando bobão, que isso é verdade. O Espírito Santo é ele que te anima, te motiva. E também está me fazendo lembrar que muitas vezes, né, o crente ele não fala com Deus, por quê? Porque ele não sabe nem como falar, né? Então a gente aprende a falar com Deus através do Espírito Santo. Então, não falar com Deus, não falar com teu Senhor através de Jesus Cristo, na direção do Espírito Santo, é como um casal que vive em crise, né? Está dentro de casa, mora na mesma casa, mas não fala um com o outro. Então, nós precisamos dessa base, dessa vitamina, para não deixar acontecer uma avitominose espiritual na nossa vida. Aí nós vamos entender porque estamos fracos na fé, porque não temos fé para dar dízimo. Eu voltei a congregar na igreja esse ano. Eu fiquei um bom tempo sem congregar, embora na minha casa, eu desde a pandemia, eu busco a Deus todos os dias, eu oro, eu medito nas Escrituras, eu li, como eu falei, eu li os Evangelhos, né, de Mateus, né, Marcos, Lucas, João, e li todo o livro de Atos, mas leu, meditando. Inclusive eu tenho esses vídeos aqui no meu canal, sobre cada um desses livros, né, que eu fui meditando. Às vezes tinha um capítulo por dia, mas um capítulo que às vezes eu levava 3 dias para mim poder examinar, um capítulo. Então isso vai te dando fome, vai te dando sede. Às vezes você não tem tempo, né? Aparece um monte de barreira, mas você começa a tirar 15 minutos. Muitas vezes, 15 minutos que você tira a Deus de joelho antes de você trabalhar, vale mais do que muitas horas de muitos crentes que ficam, né, aí fazendo parecer crente. Essa é a realidade, né? A gente vê lá em Lucas 18, obrigado, Espírito Santo, Lucas 18, foi lá para o pecador e o fariseu. Né? O fariseu, né, estava ali contando as vantagens, eu dizia, eu faço isso, eu faço aquilo. O pecador só bateu no peito, nem se aproximou demais, que eu não sou digno nem de estar aqui, sou pecador. A Bíblia deixa claro que esse aí foi para casa em paz com Deus. Então não é de muito falar, mas nós precisamos nesses dias estar revestido com a palavra de Deus, que é ela que nos dá força, a nossa espada para vencer todo tipo de tentação, desafio que tem de crente aí passando desafio, e muitas vezes vai para a internet pedir conselho a pessoas erradas. Que o Espírito Santo possa estar despertando, quebrando os grilhões que prende, que dá sono na hora de buscar a palavra, na hora de buscar Deus, na hora de ler Bíblia, que possa quebrar e dar esse apetite, né? E fazer com que haja força em você, porque é assim que Deus faz, Ele te levanta para você levantar outros. Obrigado, Espírito Santo. Nesse dia eu te agradeço por essa inspiração. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através desse vídeo com a tua obra, Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém.